Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, desde o dia em que tomou posse, todos os dias, este Governo queixa-se que quer governar de acordo com o seu programa e não o deixam. Não é verdade. Todos nós bem sabemos disso. Percebemos agora é que não é verdade, pois o programa que este Governo pretende executar é totalmente diferente daquilo que os portugueses votaram em setembro, na habitual diferença entre aquilo que o PS diz e aquilo que o PS faz. Nos impostos, desde logo, comprometeu-se a não aumentar os impostos. Cito José Sócrates em maio de 2009, quando questionado justamente sobre este aumento. Cito: aumentar impostos? Era só o que faltava. Numa altura em que o país enfrenta uma crise destas? Acha que proporia aumentar impostos? Exclamava José Sócrates. Hoje os portugueses podem, e com razão, responder ao seu Primeiro-Ministro: achamos? Não. Temos a certeza. Quanto ao déficit, em setembro de 2009 o Governo anunciava que era de 5,9%. O CDS bem avisava que nunca seria, certamente, abaixo dos 8,5%. Depois das eleições, ficaram a saber que afinal é de 9,3%. Um pormenor claro. E já agora, como combatê-lo? Na mesma entrevista de maio de 2009, repito, José Sócrates tranquilizava os portugueses. Cito: o déficit será reduzido com estabilizadores automáticos. Não é preciso pedir sacrifícios especiais a ninguém. Não era preciso, Sr. Primeiro-Ministro, pedir sacrifícios especiais a ninguém? A mesmo ninguém? Não. Hoje os portugueses sabem que é só para todos. Todos os portugueses, até aqueles que ganham 570 euros por mês e agora vão passar a pagar mais ao Estado o seu IRS. Na segurança, em 2009, o país tinha leis adequadas ao crime grave e violento, assegurava o Primeiro-Ministro, secundado, aliás, pelo então líder da bancada do Partido Socialista, Alberto Martins. Os juízes tinham férias a mais, trabalhavam pouco, era preciso reduzir. Os tribunais tinham uma gestão adequada de meios, porque havia um novo mapa judiciário. O CDS avisou a tempo. Portugal tem leis penais que, em vez de combater os criminosos, combatem as vítimas, desautorizam os polícias e descredibilizam os magistrados. Pois agora, em março de 2010, afinal a redução da prisão preventiva foi um errozito. O julgamento rápido até pode ser necessário. Os juízes já não têm férias demais e a reforma dos tribunais no mapa judiciário foi para a gaveta. É caso para dizer: Costa faz, Martins desfaz. Na educação, a reforma de Maria Luz Rodrigues e o Eduquês do PS iria finalmente avaliar os preguiçosos dos professores e trazer uma suposta igualdade a todos os alunos. Os que estudam e os que não estudam. Os que vão às aulas e os que não vão às aulas. Os que respeitam os professores e aqueles que os preferem insultar. Então o CDS denunciou o desassossego que existia nas escolas portuguesas. Pois bem, meses depois, a aventura parecia ter terminado, a história era outra, as personagens são diferentes e afinal a avaliação, ainda que suspensa, já não é assim tão boa. Só que a indefinição é pior, a instabilidade é pior e a autoridade dos professores na sala de aula não é mais que uma boa memória do passado. Nas obras públicas, a opção das 5 linhas do TGV, enquanto motor de recuperação económica, era forever. Agora são jamais. É caso para dizer onde está o tão apregoado crescimento económico e modelo do Partido Socialista. Na agricultura, o PRODER tinha um grau de execução dos melhores da União Europeia. Não havia atraso nos pagamentos. E só o CDS apoiava os malandros agricultores que queriam viver à custa do dinheiro da Europa. Agora, e como o CDS bem avisou, o PRODER é um calvário de burocracia. Os calotes do Estado aos agricultores têm 2 anos. E até o Ministro da Agricultura confessa que, e passo a citar, não sabe como é que as pessoas aguentaram tanto tempo sem fazer uma revolução. E de quem é a culpa? Perguntamos nós. Eu respondo, é da calamidade Jaime Silva, ex-ministro do Partido Socialista. Na saúde, a política do medicamento era exemplar.
Ao fim de 5 anos como suposta prioridade, os medicamentos em dose individual foi regulamentado em cima do joelho. 6 meses depois, nenhuma farmácia tinha aderido. O CDS apresentou uma proposta de introdução no Orçamento do Estado. O PS rejeitou-a. Agora, no PEC, afinal, aquilo que demoraram 6 anos já era para ontem. E o que dizer das taxas moderadoras para cirurgias em ambulatório e internamentos? Estavam corretas quando o CDS propôs a sua revogação? Chumbaram. Para na mesma semana propor o quê? Essa mesma revogação. Isto é que é a estabilidade socialista. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PS governa com um programa que não é o seu por uma simples razão. Não é pela oposição não o deixar. É porque o PS se esqueceu do seu programa eleitoral. Perdeu, desapareceu, meteu na gaveta. Porque disse e desdisse vezes demais. Governou vezes de menos e mal. E só acerta quando corrige e aceita as propostas do CDS. Foi assim com a majoração do subsídio de desemprego para os casais desempregados com filhos, com o reembolso do IVA a 30 dias, ou com o pagamento de juros de mora quando o Estado não paga como era seu dever e deveria ser o seu exemplo a tempo e horas às empresas. Mas pelo que temos visto, Sra. Presidente, e termino, o PS insiste em erros que vão custar muito aos portugueses e às gerações de portugueses. O aumento de impostos para as classes média e média-baixa, a manutenção do pagamento especial por conta que asfixia PMEs, gerando ainda mais desemprego, a não admissão de mais polícias até quiçá 2011, quando o crime é maior e mais grave, nos remendos das leis penais que ou são frouxas ou não chegam. Quero concluir, Sr. Deputado, por favor. Estou já a concluir, Sr. Presidente. No esquecimento dos que menos têm, ou preferir dar a quem abusa do rendimento mínimo, em vez de dar a quem trabalhou uma vida inteira e tem pensões de miséria. Por isso, cá estaremos, para lembrar ao Governo o seu programa e as suas promessas eleitorais, para insistir, 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 até que finalmente acertem. E, sobretudo, para propor medidas que resolvam os reais problemas dos portugueses, e que são muitos. É este o nosso compromisso, foi esse o nosso programa. E, ao contrário do PS, temos boa memória. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. O Sr. Deputado João Oliveira, do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Deputado Nuno Magalhães, a postura do CDS, de facto, reconduz a afirmações musculadas e a grandes oratórias musculadas em vários domínios, mas depois a uma postura em que assobiam fininho quando é preciso assumir a coragem na hora das decisões. E, Sr. Deputado Nuno Magalhães, esta sua intervenção musculada de cima daquela tribuna não bate certo com a viabilização do Orçamento de Estado para 2010 que os senhores ainda há alguns dias acabaram de garantir ao Partido Socialista. Um orçamento que, aliás, contribui decisivamente para o desastre da governação deste governo do Partido Socialista e já com o anterior se verificava. Mas queria chamar a atenção do Sr. Deputado e solicitar-lhe alguns esclarecimentos sobre duas questões em concreto que aqui nos trouxe. E a primeira tem a ver com o Estatuto do Aluno, porque os senhores parecem não aprender com os erros. Foi o vosso governo, o governo do CDS e do PSD, que em 2003 quis aprovar um Estatuto do Aluno, entendendo que era preciso criar um Código Penal dos pequeninos nas escolas, que resolvesse os problemas da indisciplina e da violência nas escolas, e, portanto, com uma solução musculada. Ora, de 2003 até hoje, essa vossa solução musculada deu em nada, porque a violência e a indisciplina mantiveram-se, porque não é a resposta musculada a essas realidades que permite ultrapassá-las. São outro tipo de respostas para as quais os senhores também não têm estado disponíveis. E em relação às questões penais e às questões da justiça, Sr. Deputado Nuno Magalhães, as afirmações mais ou menos categóricas que os senhores sucessivamente fazem relativamente à necessidade de agravamento das penas e, portanto, mais uma vez, às respostas musculadas que é preciso dar, também depois do ponto de vista da realidade não têm tradução nem têm consequência. E isto porquê? Porque os erros que sucessivamente têm sido cometidos pelo Partido Socialista, mas também pelos senhores e pelo PSD quando têm estado no Governo, parece que o CDS não retira qualquer tipo de consequência desses erros. E em 2007, quando foram introduzidas alterações ao Código de Processo Penal, qual foi a resposta musculada que os senhores deram? Abstiveram-se na votação.
E, portanto, Sr. Deputado Nuno Magalhães, não há correspondência entre as afirmações que fazem do alto daquelas tribunas e depois a atitude que assumem quando é preciso tomar decisões e quando é preciso assumir opções corajosas, essas sim, no combate à criminalidade e na correção dos erros que ainda hoje, do ponto de vista legislativo, se mantém com a conivência do CDS. E, portanto, Sr. Deputado Nuno Magalhães, a pergunta que lhe queria fazer, portanto, a resposta que lhe queria suscitar é à seguinte questão: qual é a correspondência que os senhores estão dispostos a dar às afirmações categóricas que fazem do alto daquela tribuna quando no próximo dia 24 forem discutidas alterações ao Código de Processo Penal, corrigindo erros para os quais os senhores contribuíram em 2007? Sr. Deputado Nuno Magalhães, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. João Oliveira, deixe-me, em primeiro lugar, agradecer os elogios em relação à minha capacidade de oratória, até aos músculos que não tenho, devo dizer-lhe, mas que vou trabalhar para isso, Sr. Deputado. O Sr. Deputado diz que o CDS subia de fininho. O Sr. Deputado, com alguma nota de humor, diz que nós podemos assobiar de fininho, mas pelo menos não somos como Vossas Excelências que tocam sempre a mesma música. É sempre a mesma cassete. É sempre a mesma cassete. Quanto a viabilizar o orçamento, o Sr. Deputado bem sabe que Portugal está sob ameaça externa, sob ameaça de agências internacionais poderem intervir na nossa governação e, pior do que isso, se fosse só na nossa governação até não era mau, pior do que isso, na vida dos portugueses e naquilo que os portugueses pagam aos bancos. E, portanto, quanto a isso estamos conversados. Quanto ao Estatuto do Aluno, Sr. Deputado, vai ou não o PCP perceber um dia que o eduquês não chega, o eduquês não resulta? E eu faço uma pergunta, respondendo à sua pergunta: o Sr. Deputado acha que é musculado defender que um aluno que reiteradamente falta às aulas, reiteradamente não estuda, reiteradamente ofende os professores, tenha que ser sancionado? O Sr. Deputado acha que isto é aquilo que deve ser um sistema educativo que possa criar condições para as pessoas serem competitivas no futuro? Não quero acreditar que o Partido Comunista assim faça. Quando ao Código Penal e ao Código de Processo Penal, Sr. Deputado, o CDS agendou dia 24, estamos à espera do projeto de Vossas Excelências, em que vai ter a oportunidade de perceber uma coisa. Para nós, entre os criminosos e as vítimas, não temos dúvidas. Nós estamos do lado dos criminosos. Assim esperamos que também o PCP possa estar do lado das vítimas e não do lado dos criminosos. Há mais uma declaração política da bancada do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, para uma intervenção.